Fala pessoal, tudo bem? Começando agora mais uma live da semana aqui no nosso Instagram. Enquanto o pessoal começa a avisar a galera que a gente está ao vivo aqui conversando sobre marketing, vendas. Fala Mati, tudo bem? Enquanto o João Paulo também se organiza, a gente vai começar às 19 horas em ponto com ele. O João Paulo é um colega bastante requisitado até por esse assunto aí. E também vou dar um tempinho enquanto a galera vai avisando todo mundo aí. O Instagram vai avisando todo mundo do nosso ao vivo. Beleza? Oi, Carol, Anderson, tudo bem? Pessoal da Griff Kids, tudo bem? Bacana vocês estarem aqui. Tem que conversar com vocês essa semana, né? Vamos lá que a semana vai estar legal. Enquanto tá iniciando aí, o nosso tema, enquanto vai avisando a galera, vou dando um cenário aqui, o Anderson, semana passada, nos acompanhou, né, Anderson? Uma live muito bacana, com o Maicon Pegoraro, eu considero um dos grandes vendedores aí do nosso estado de Santa Catarina. Yuri, da TechPix, também chegando aí com a gente. Paulo, semana que vem temos live contigo, né, Paulão? Pessoal de Campos Novos aí. Enfim, enquanto o pessoal vai avisando, enquanto o João Paulo também se organiza lá para ele entrar, eu estava acompanhando algumas notícias, né, dessa semana do meio de marketing e comunicação. Você que ainda não acompanhou, eu tenho toda semana meu podcast lá no Spotify, Marketing com Cafeína, né? Que eu estou falando sobre venda, sobre marketing, publicidade e comunicação. E na última semana eu dei uma falada sobre o que é ser digital, né? Então dá uma acompanhada, o link está lá no meu perfil, na minha bio do Insta, né? A gente está forçando um pouco forçando não, incentivando um pouco a utilização da plataforma do Instagram, né? Gente, essa semana, né, cara, o que foi essa live da Ivete Sangalo, né? Ivete Sangalo, um dos assuntos mais comentados aí, claro, hoje a gente teve outros assuntos, mas um dos assuntos mais comentados foi a live da Ivete Sangalo, veio uma pegada completamente diferente, veio uma estrutura aí, tudo bem, foi muito cheio de merchan, né, mas foi muito bacana, trouxe uma pegada diferente para as lives, vendo um conteúdo totalmente diferente, uma forma totalmente diferente de mostrar, né, de fazer live, e eu acho que mexeu muita coisa nas estruturas, né? A notícia de ontem, de hoje aí, ficou em conta da nossa Pugliese, né, aquela influenciadora, que acabou dando uma festinha por aí e não ficou nada bem, né? Não pegou nada legal. Não ficou nada legal para essa influenciadora aí que tem alguns milhões, perdeu alguns contratos de influência bacana e que ela em função de uma falha de posicionamento aí no Instagram, né? Na verdade, ela fez uma festinha, colocou uns stories lá e isso não pegou muito bem, né, cara? É uma pena, né? Pena não. Isso é um exemplo que a gente tem que ter aí para quem está nos acompanhando, para quem está querendo ser influenciador digital, aí o nome já diz tudo, né? Influenciador digital. Então isso é pegada, né? Uma coisa interessante que eu vi no dia de hoje, né, Tiagão? Dando um oi pro Thiago. Wagner, conterrâneo nossa Joaquim, vai ser uma live de joaquinenses hoje, né? É que a geração Z, em relação às informações, marcas e poder. Essa geração Z, num estudo da Viacom CBS, né, que os jovens nascidos a partir de 1997 estão dizendo o seguinte: olha, não confio em tudo que eu vejo, hein? Então é importante a gente entender. Semana passada rolou uns gráficos muito legais com algumas personalidades do ramo de marketing, de informação, falando do comportamento da mídia para cada geração. E esse estudo que eu estava vendo da Viacom falou muito isso, né? Essa galera não está acreditando em tudo que eles estão vendo e acompanhando, né? Bem, enquanto o João Paulo logo mais entra, vamos falar um pouco sobre o WhatsApp, né? Muita gente não conhece. O tema de hoje é o WhatsApp e é para isso que a gente veio aqui conversar. Mas o WhatsApp foi criado em 2009 por um ucraniano chamado Jan Koum. Na época da criação, ele estava desempregado. Olha aí, gente, olha que exemplo, né? E do nada resolveu criar um aplicativo de mensagens para se comunicar com amigos. 5 anos depois, esse ucraniano vendeu a ideia por 22 bilhões de dólares.
Olha a diferença. Oi, Thaís, tudo bem? Deixa eu mandar um oi para Thaís. Então, vejam só, no momento de crise, esse ucraniano, Jan Kalm, né, conseguiu aí criar um aplicativo de mensagem que está sendo utilizado para Deus e o mundo, né, que é o WhatsApp, comprado depois por Mark Zuckerberg, né, faz parte do guarda-chuva do Facebook, das empresas do Mark Zuckerberg, né, né, e a gente parar para pensar, não é uma coisa tão... Não é uma coisa assim, né, um tempo considerável, né. E em 2008 ele saiu então da Yahoo e se aventurou e decidiu então criar aí esse aplicativo que hoje já faz parte da rotina de todos nós, né? Se vocês terem uma ideia, deixa eu até achar aqui uma mensagem, o João Paulo já está entrando aqui, o WhatsApp, ele é hoje, junto com o TikTok e o Zoom, um dos aplicativos mais baixados no mês de março, né? Então, tá aí, né? Bem, o nosso convidado especial tá entrando agora e nós vamos começar a falar com o meu João Paulo Borges, um dos maiores especialistas de WhatsApp aí de Santa Catarina, do Brasil, para conversar com a gente de uma forma bem bacana. Pessoal, vão mandando também as sugestões. Oi, Augusto, tudo bem? Boa João noite. Paulo Borges, né? Da onde Nunes, E cara? aí, cara, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo certo. Falando de onde, meu amigo? Eu tô falando de Florianópolis. Em Florianópolis, 19 horas. Mas Aqui em Joaçaba também. já falei de Brasília, 19 horas, né? A tradicional Voz do Brasil. Muito, Me lembrou. muito tempo lá em Brasília, né, João? Eu fiquei 4 anos em Brasília. 4 anos em Brasília. Eu me lembro de ter te visto lá nos corredores, uma certa vez que eu fui lá fazer um trabalho, né? É verdade, é verdade. Boas lembranças temos juntos já, hein, É, cara? Pô, é uma quanto história. tempo. Ó, Ficando velho, né? Careca já estamos, né? cara, na verdade, eu deixei de ser cabeludo e hoje deixei de ser barbudo. A gente, deixa eu apresentar para vocês, João Paulo Borges, jornalista, conterrâneo, né? Nós somos lá da cidade do Gelo, São Joaquim, né? Eu sou um pouquinho mais velho que o João, um pouquinho mais, né? Eu comecei nas eiras do jornalismo, da comunicação um pouquinho antes, e o João, então, também se aventurou nessa área. E nos últimos anos, João Paulo tem se mostrado em um pleno estudioso nesse aplicativo que faz parte do nosso dia a dia, que é o WhatsApp. João Paulo, conta um pouco para nós aí, se apresenta e da onde que veio esses seus estudos relacionados ao WhatsApp, esse aplicativo que está no nosso dia a dia. Então, Paulo, primeiramente, boa noite a todas e a todos que nos acompanham por aqui. O pessoal está entrando também. Eu acho que quem me acompanha no Instagram também está tendo a notificação aí do aplicativo. Então, vamos aproveitar esse início que o teu público já estava aguardando aí, né, para realmente me apresentar. Como o Paulo falou, nós somos conterrâneos de São Joaquim, Santa Catarina, e lá tivemos já alguns trabalhos juntos nos idos de 2004, 5, 6, faz tempo. E então, 2007 foi quando concluí minha faculdade de jornalismo em Florianópolis e me aventurei, foi minha primeira aventura profissional quando fui morar em Brasília, né? Fiquei em Brasília entre 2007 e 2011, para encurtar essa parte, mas trabalhei lá na Câmara dos Deputados por 4 anos. E voltando a Florianópolis, sempre nessa área de assessoria de comunicação política, institucional e empresarial. E a trajetória profissional foi seguindo, trabalhei numa agência de comunicação em Florianópolis, trabalhei na Federação Catarinense de Municípios entre 2017 e 2019, e foi então, um pouco antes de entrar na FECAM, que eu comecei, lá em 2016, comecei a estudar, começou a despertar esse potencial, que eu falo, potencial do WhatsApp na comunicação com o nosso público-alvo, com o público-alvo de todo mundo que trabalha. Na verdade, todo mundo tem que se comunicar de alguma forma com alguém, né? Seja com amigos, familiares, pessoas do trabalho, então, e o WhatsApp, ele é hoje a plataforma mais utilizada para essa comunicação do dia a dia, o dia todo, enfim. Em 2016, comecei a estudar o assunto e implantei o primeiro case, que eu chamo, só que foi um case não tão organizado quanto
depois a FECAM, que foi de fato, que eu digo, o primeiro case oficial, né? Uhum. Então, em 2016 comecei a estudar o assunto, já o WhatsApp, não sei se todos sabem que nos acompanham, mas ele está desde 2009 em nossas vidas, mas principalmente nos últimos, eu acredito, nos últimos 5, 6 anos foi que ele invadiu desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, ele invadiu a nossa vida. Eu costumo dizer nas palestras, e daí, concluindo essa parte da apresentação, assim, passei a estudar, na FECAM implementei o primeiro WhatsApp institucional e o primeiro que se tem notícia em Santa Catarina de uma entidade representativa ter um canal oficial pelo WhatsApp. Uhum. Então, eu planejei, eu primeiro convenci internamente de que era a medida mais eficaz, principalmente pelo o desafio que se tinha, que era as notícias da FECAM, e a gente que trabalha com comunicação, principalmente, nós viemos muito da assessoria de imprensa, tu teve mais experiências de redação, que eu acompanho tua trajetória desde o início. Eu tive menos, então fui sempre mais na assessoria. A gente tem o desafio de chegar no leitor, no ouvinte, no telespectador, e no caso da FECAM, o desafio era chegar nos prefeitos, prefeitas e nos secretários municipais. Trabalhou em prefeitura, tu sabe como é que é a dinâmica de recepção das informações, é meio um fluxo meio descontínuo, né? Então, tinha esse desafio e foi lá que eu propus a alternativa de implantação de um WhatsApp institucional. A Uhum. partir daí, de um planejamento, como eu disse, um convencimento interno, um planejamento, e aí sim um lançamento da ferramenta, tornar ela pública, aí foi que eu despertei de fato, já estava estudando o assunto, por o potencial que o WhatsApp tinha para chegar nas pessoas. Certo. Então, foi esse um dos foi sim o primeiro case que eu chamo de oficial, que eu implementei do zero, e essa trajetória foi muito baseada em experiência, erros, muitos erros, mas também muitos acertos que deram resultado. Aí de lá para cá, Paulo, aí a trajetória foi se consolidando, eu foquei nisso, como profissional de comunicação, como um tema a ser estudado. Eu sei que a gente, da área da comunicação e do marketing, tem que estar ligado no Facebook, tem que estar ligado no Instagram, tem que estar ligado no Twitter, tem que estar ligado no YouTube, e eu foquei especialmente, eu trabalho com todas as redes, como todo profissional de marketing que imagino estar nos observando, mas, de fato, o WhatsApp, ele tem o potencial dele despertou o meu lado estudioso, o lado de experimentar e também hoje prestando consultoria. O ano passado eu fiz palestras em 7 capitais, 12 palestras no ano, e agora com essa pandemia a gente mudou um pouco e o compartilhamento desse conhecimento é que tem se tornado, digamos, uma missão, e esse compartilhamento tem sido muito como a gente está fazendo hoje, online, né? Então, Uhum. eu acho que a introdução, a minha apresentação, resumidamente, dentro do mais resumido possível que seja, eu acho que é isso. Fica à vontade agora para a gente, como tu bem convidou, né, desde o convite, para a gente tomar um café junto, embora seja noite, mas para a gente bater esse papo com o teu público aí, para a gente trocar essa ideia, porque eu costumo dizer que principalmente o teu público, pelo que eu vejo do teu trabalho, tenho acompanhado o podcast, marquei aqui para ouvir, confesso que não ouvi ainda, mas muito parabéns, Obrigado. porque eu acho que essa iniciativa é a gente compartilhar e compartilhar nas plataformas. O podcast, hoje mesmo eu participei de um podcast que chama-se Guia de Sobrevivência, que é para quem é da comunicação pública. Também excelente, e os podcasts têm sido hábito da nossa rotina também, né? Eu acho interessante até pegar esse gancho para quem está nos acompanhando, porque a utilização do WhatsApp, ele tem uma massa muito grande, principalmente nos últimos anos, em função da utilização institucional dela, né? Então começou como eu me lembro, assim, eu vi alguns amigos ali utilizando o que que é isso, como é que é, e nos últimos 3 anos, assim, ele ganhou um volume, assim, muito grande, né? Na prática, João Paulo, começando, não entrando nos milindres do aplicativo, que a maioria já sabe como mandar, como não mandar, como não funciona, eu vou começar com uma pergunta que muitos colegas, muitos amigos, clientes perguntam, né? Grupos de transmissão, é eficiente?
Como que a gente deve usar isso? Essa semana ainda, agora é um período que a gente faz muita pesquisa com o cliente, manda muito Google Formulário, manda muito formulário para o cliente dar um feedback para a gente, né? Uhum, uhum. O grupo de transmissão, começando por isso, eu tenho uma mensagem, eu quero distribuir isso, porque as plataformas vêm para aí de uma maneira muito rápida, né, para o maior número de pessoas. E eu vejo muitas pessoas utilizando isso. Ele é eficiente, não é eficiente? Como é que funciona isso, João? Então, Paulo, nessa primeira experiência que eu contei, que foi na FECAM, eu passei a descobrir, um pouco antes eu tinha feito uma primeira experiência que não foi tão organizada, mas na FECAM, de fato, eu descobri o quão eficiente tu chama de grupo de transmissão, eu chamo de lista de transmissão, enfim, é Uhum. uma forma de envio para quem tem o seu contato na agenda. Essa é a primeira premissa das listas de transmissão, dos grupos de transmissão. O A contato tem que pessoa, estar salvo. a pessoa para receber a tua mensagem, ela Aham. tem que ter o contato salvo, que parte de um princípio que o WhatsApp tem, que é o aceite. A pessoa Uhum. não. Isso é o princípio básico do WhatsApp, porque Uhum. ele disponibilizou essas ferramentas, ele disponibilizou três formas de comunicação, que Uhum. é os grupos, que a gente utiliza muito desde os primórdios, e muita gente, às vezes, a gente gera uma crise própria por conta de utilizar sem estratégia os grupos. A gente tem as listas de transmissão e a Uhum. gente tem o status, que ainda é pouco utilizado, mas tem uma Ah, o força muito status, grande. é verdade. O status é muito pouco Né? utilizado, né? Mas tem uma força muito grande e eu tenho daí experiências e métricas que comprovam que ele hoje já é mais visto do que o story de Facebook. Tem um Uhum. cliente grande que eu atendo que o parâmetro de comparação me dá essa certeza. Então, dentro dessas três formas, todo o meu estudo, principalmente a partir do momento que eu comecei a compartilhar, seja em palestras, workshops, sobre comunicação pelo WhatsApp, eu sempre repito a frase que eu digo muito, que as listas de transmissão são o ouro do WhatsApp, Uhum. tá? Por Uhum. quê? E assim, aí eu digo isso e logo em seguida eu complemento. Como a gente quer ouro, quando a gente quer ouro, a gente precisa trabalhar muito mais para consegui-lo. Então, elas dão muito mais trabalho, porque exige. Primeiro, eu sempre bato na tecla de um planejamento, porque tu tem que planejar e organizar os teus contatos, primeiramente. E Uhum. segundo, aí é o conteúdo, né? Você tem que cativar, você tem que. O segundo, na verdade, você tem que conquistar as pessoas. Que Fazer com que elas, de elas fato, salvem o teu número no celular delas, né? e esse é o ponto. É a fase do aceite, que eu falo conquista, convencimento. Você Uhum. tem que convencer. Mas assim, se você tem um banco de dados que é também, dizem que banco de dados, banco de informações são o novo petróleo, né? Uhum. Então, se Verdade. você tem um banco de dados muito organizado, primeiramente dos teus clientes, você consegue, a partir desse banco de dados, dar um start. Foi o que nós fizemos na FECAM. Na FECAM, por Uhum. exemplo, nós tínhamos o banco de dados que era o nosso primeiro cliente-alvo, que era os prefeitos e prefeitos. A Uhum. partir desse banco de dados inicial, a gente conseguiu partir para a fase de convencimento, conquista, para que daí, de fato, eles tivessem o número da FECAM, não é simplesmente sair adicionando. Esse é o maior erro e talvez o gere frustrações, porque as pessoas não vão receber a mensagem. O spam no WhatsApp funciona muito bem. É como lá atrás a gente, que é um pouco mais velho, vamos dizer assim, a gente a questão do e-mail, né? O Uhum. e-mail, as pessoas saíam adicionando e-mail, as pessoas que não tinham o teu e-mail acabava caindo no spam, enfim. No WhatsApp a lógica é quase a mesma, só que é mais eficaz, porque não chega. Isso tratando de lista de transmissão, né? Mas eu Uhum. diria também, eu foco muito na questão das listas de transmissão. Aproveito daí, quem está nos acompanhando pode ver passar a me seguir no Instagram, enfim, e tem no YouTube, eu disponibilizei semana passada alguns vídeos das minhas palestras, tem muito a ver com essa questão do momento que a gente está passando, para compartilhar, para ajudar quem de fato queira melhorar a sua comunicação pelo WhatsApp. Então, respondendo a tua primeira pergunta, é isso. As listas de transmissão são o ouro, só que dão muito trabalho, como quando você quer o ouro. Eu vejo, João, complementando isso, que volta a bater até um conteúdo que eu coloquei no final de semana sobre os algoritmos, enfim, que a relação offline ela é muito importante, né? Então, esse Uhum. ato do cliente salvar o teu número, daqui a pouco no processo ali de venda, de atendimento, pede para ele, ó, salva o meu número aí,
né? Deixa salvo, né? E uma pergunta que eu quero te fazer é se pelos grupos de transmissão eu consigo ter uma informação de quem efetivamente recebeu ou não aquela mensagem que eu mandei. Como é que eu faço isso? Como é que eu descubro quem daqueles contatos? Porque muitas vezes a gente salva, né? E a gente não tem certeza se o cliente lá ou a pessoa do outro lado salvou. Tem uma maneira de eu conseguir observar se aquelas mensagens foram enviadas? Primeiro passo, como tu vai convidar as pessoas, conquistar as pessoas, tem que fazer com que elas manifestem de fato interesse em receber suas informações. Sejam promoções, tem muitos restaurantes utilizando para envio de cardápio diário, Isso. enfim. Corretores de Então, esse imóveis? primeiro aceite é o indício que ela vai salvar. Só que você, nessa primeira mensagem que você vai fazer, quando ela, digamos, tu é uma empresa, tu anunciou que tu tem um WhatsApp para atendimento dos clientes, a pessoa vai te mandar mensagem, você como empresa vai ter uma mensagem o automático, ou que tu manda no primeiro contato, que é dizendo, lembrando para salvar o contato. Passo 2. Terceiro passo, à medida que você adicionou ela nessa transição, e você vai ganhando corpo, por exemplo, eu tenho clientes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, você vai de tempos em tempos fazendo o que chama-se de higienização dos contatos. E quais aí é onde, para responder a tua pergunta, não tem como tu ter uma plena certeza se a pessoa salvou ou não o teu contato. Você tem indícios. Primeiro indício, se ela salvou, é que vai aparecer os dois risquinhos, independente se vai ser azul ou não, dependendo da configuração do celular dela. Isso é um indício que está tudo certo, tá? Ela, pelo menos, a mensagem ela recebeu daquele grupo, né? De transmissão. Tu enviou a lista de transmissão, ela tem dois risquinhos ali, independente se está azul, ela é sinal de que ela recebeu. Mas tem dois indícios que mostram que talvez ela não tenha recebido, não tem como ter plena certeza. Porque depende de fato de ela salvar o número que não tem como ter esse controle. Mas o primeiro indício é que a mensagem ficou só com um risquinho, é o primeiro Uhum. indício, tá? E o segundo indício é que não aparecer a foto, embora daí muitas pessoas não colocam foto. Mas quando tu tem uma conexão, por exemplo, aí tu temos conexão no WhatsApp, você tem foto, eu tenho foto, à medida que a gente se conecta, a tua foto aparece para mim e vice-versa. Então, Entendi. quando a pessoa se ela não tem foto, realmente daí o indício maior é o risquinho. Mas se continuar não tendo foto por um tempo e só um risquinho, são os dois indícios que eu chamo de que ela não está recebendo. Aí o Então, que você pode fazer para confirmar? A gente vive um momento de transição no WhatsApp. O WhatsApp está mudando, ele limitou o envio de mensagens nas últimas 2, 3 semanas, que é o encaminhamento, né, que é para combate à fake news. Até estava lendo antes de nós entrarmos nessa live que diminuiu em 70% o número de mensagens no mundo, mensagens viralizadas, né, as legal. mensagens que são fake, tá, diminuiu em 70%. Esse é um dado que saiu, eu tinha visto no fim de semana e agora foi confirmado pelo próprio WhatsApp. Então, o que é aí? Você tem que ter o processo de planejamento, convencimento, e de tempos em tempos você vai alimentando tua base, e à medida que tu vai fazendo esse processo, a tua base vai respondendo. Os teus Entendi. contatos vão respondendo, tu vai observando quem está fora, tu vai começando tipo, eu fiz nesse final de semana uma higienização das minhas listas. Eu tenho hoje mais de 1.000 pessoas que recebem as minhas informações pelo WhatsApp. Então, eu fiz uma tentativa de higienização, mas mesmo assim não vai ser perfeito. E lá atrás, quando eu fiz uma palestra, a pessoa salvou. No meio do caminho, ela perdeu o telefone, enfim, tem alguns percalços no meio do caminho que pode fazer com que o meu telefone saia do dela, né? Mas daí está no imponderável. Eu estava dando uma estudada no próprio a formação formação do aplicativo, né? É porque o aplicativo, na verdade, ele só é uma transição de mensagens, né? Na verdade, os dados efetivamente são entre os telefones celulares, né? Então, o WhatsApp ele funciona, me corrija se eu estiver errado, ele funciona apenas como uma ponte de envio de mensagens, utilizando a web como ferramenta, como, digamos assim, seria o asfalto disso, né? Então está muito associado também à utilização do número telefônico junto à operadora ou chip, enfim, né, para que você possa
ter essa avaliação. Era uma coisa que é um pouco diferente do Telegram, né? Que o Telegram ele já tem uma maneira de comunicação técnica um pouco diferente, então está muito associado ao telefone. E eu achei muito, muito, muito interessante o que você falou, e que volta a bater de novo dessa questão das listas de transmissão, esse processo de higienização, né? Ou seja, Uhum. quando você está mandando um conteúdo, muitas vezes mandar numa lista de transmissão, se você recebeu essa mensagem, ok, ou também o perguntar, você gostaria de estar recebendo? Eu tenho uma lista de transmissão, né? E toda vez que eu vou adicionar alguém na lista de transmissão, eu peço antes no privado, olha, vou te adicionar numa lista de transmissão. A partir do momento que você não quiser receber, né, me avisa lá que eu te tiro. Então, todo dia eu também vou abastecendo. João, uma pergunta curiosa, tá? Depois eu queria voltar muito nessa questão do status, me chamou bastante atenção, tá? Uhum. Muitas pessoas nos perguntam sobre a utilização do WhatsApp Business, né? Quando ele saiu, houve todo aquele boom, houve toda aquela, né, aquela busca e muitos profissionais de marketing digital aí gerando vídeos e tal, e passou-se um tempo e a gente não entendeu ainda como é que está a utilização do WhatsApp Business e se, né, a gente precisa se preocupar com essa questão do envio de spam para os nossos telefones, ou se a gente vai ter também essa ferramenta de envio de publicidade via WhatsApp. São dois pontos. Antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um parênteses para quem Uhum, está nos acompanhando, para que testem, por exemplo, a minha lista de transmissão. uhum, No meu Instagram, depois da nossa live, quem quiser, tá o link do meu WhatsApp na bio. A pessoa clicou lá, já vai vir, já vai abrir o WhatsApp dela e para enviar uma mensagem querendo participar da minha lista. Aí, a partir disso, eu incluo nas listas, enfim. Então, é só para a pessoa fazer um teste de como pode ser prático a divulgação da lista de transmissão. Como eu trato do assunto, eu acabo disponibilizando dessa forma. Sobre o WhatsApp Business, Paulo, o que se observa? Ele foi lançado em 2018, então uhum, ele tem pouco tempo de, vamos chamar assim, de mercado, e ele ainda não pegou. É engraçado, porque ele foi criado para facilitar e ajudar pequenas e médias empresas, uhum, e só que as pequenas e médias empresas ainda não aderiram a essa comunicação pelo WhatsApp. Eu uhum, imagino que aí em Joaçaba, na região, tem acontecido muito o que aconteceu aqui em Florianópolis nessa época de pandemia. Principalmente restaurantes, o comércio em geral, mas principalmente focado em alimentação, passou a divulgar que estava atendendo pelo delivery e pedidos pelo WhatsApp. Eu não sei se aí tem o iFood, os desconheço, mas os aplicativos. Uhum, aqui tem, mas alguns negócios passaram a atender também pelo WhatsApp, uma opção ao cliente. Só que o que acontece, aconteceu a transformação digital forçada, que a gente ouve falar, né, por conta desse momento que o mundo vive, o Brasil, enfim, as pessoas não estavam preparadas para utilizar, ou ainda estão se adaptando a utilizar esse atendimento pelo WhatsApp. E aí, o dado que eu tenho mais recente, que quem divulgou, inclusive, é uma fonte muito confiável, que é o Rafael Kiso, não sei se tu acompanha, que é o CEO conheço. da M Labs, ele divulgou que apenas 3 milhões de empresas utilizam o WhatsApp Business no Brasil. É muito pouco. 3 milhões no universo de um país de 220 milhões, sei lá quantos milhões de empresas, é muito pouco. Que mostra que o WhatsApp Business pode crescer, ele tem vantagens na comparação com o WhatsApp normal, e as Uhum, vantagens para isso. Ele foi criado para ser um canal de pequenas e médias empresas. Então, ele tem ali, por exemplo, eu e você, se usássemos, não sei se tu usa o business, eu estou em migração, já utilizei, agora voltei para o normal e agora estou no processo que decidir que vou migrar novamente para o business. O que o business oferece? Ele te deixa fazer uma descrição, ele deixa tu colocar o teu site, isso tudo é funcionalidades que ele tem. Ele permite que você coloque o horário de atendimento, ele permite que você tenha mensagens automáticas, que a pessoa. Então, tudo. E também tem respostas, tu já cria algumas respostas padrão com alguns atalhos, você já envia a resposta padrão. Então, ele é para isso. Ele é para atendimento de pequenas e médias empresas. Então, eu me espanta que ainda seja pouco usado.
Mas à As medida. pessoas estão utilizando a baixa adesão é por quê, João? Eu imagino que é porque ainda não sabem usar, não sabem essas características. Ou ontem, até esses dias, uma pessoa me perguntou: como é que é a migração? Tem dúvidas sobre a migração? Tem receios? Daí, como quem já usou, eu não sei se melhorou, mas ele tinha alguns bugs. Ele dá umas travadas, eu já tive experiência com business. Os meus clientes todos usam business. Eu, particularmente, voltei para o normal porque ele dava umas travadas às vezes. Mas eu Uhum. imagino que isso tenha melhorado. O que de fato acontece é que ainda existe uma baixa adesão por, por talvez não saberem utilizar da melhor forma. Que é por isso, inclusive, que a gente está aqui trocando ideias, para ajudar. É, eu vejo, me corrija se eu estiver equivocado, que assim como outros aplicativos, vem muito da criação do hábito, né? Então, eu estava vendo hoje o crescimento do Zoom enquanto aplicativo de vídeo conferência, né? E daí você tem aquele primeiro boom, daí todo mundo começa a utilizar. Eu, particularmente, usava muito o Meeting e o Skype, né? Não utilizei ainda o Zoom, pelo incrível que pareça, e vejo que o WhatsApp é a mesma coisa. As pessoas foram, aos poucos, utilizando, foram ali Uhum. aderindo a essa ferramenta, né? Mas eu ainda me deparo com pessoas que ainda têm, por exemplo, que não conseguem entender ou utilizar o WhatsApp web, né? Web WhatsApp, que é muito mais prático para tu responder, mandar arquivo, é muito mais prático até para às vezes mandar um áudio, enfim, né? Uhum. Então eu passo em muitos clientes que eu atendo que ainda não utilizam, né? Em varejo mesmo, né? Tem lá a estação lá com o PDV, lá com o código de barras, enfim. Né? E eu pergunto, Uhum. tá, mas por que não coloca o WhatsApp Business? É mais fácil digitar pelo teclado, enfim, né? E aí vem uma questão que eu queria pegar uma carona nessa pergunta do business, justamente vem essa questão que a gente começa a bater, né, João? É uma pergunta que eu te faço, nessa questão da humanização, né? Porque o business ele vem com toda uma proposta de agilizar alguns processos e tudo mais, daí vem naquele boom dos boots, e daí o pessoal começou a ficar assim, não, peraí, eu não quero que um robô converse com o meu cliente, né? Então, como é que tu vê Uhum. também essa questão da utilização dos robôs, do padrão de mensagens no WhatsApp? E aí, eu já caso com uma outra pergunta que a gente deixou preparado, é se existe alguma etiqueta social para o WhatsApp. Porque tem muitas pessoas que é, 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 desligam as notificações, desligam a sua funcionalidade de estar online e não estar online. Nessa tua experiência, como é que você vê essa questão da etiqueta social dentro do WhatsApp? Se ela é Uhum. importante, se existe, não existe, se isso influencia alguma coisa. Sobre o business, tu falou também do WhatsApp, né? Isso. O WhatsApp. Eu acho que ele facilita, né, o nosso dia a dia, principalmente quando a gente está no ambiente de trabalho, né? Ele Uhum. facilita principalmente a produção de conteúdo. Eu sempre produzo conteúdo para os clientes no WhatsApp Business, porque eu particularmente não gosto muito e acho que facilita o erro a produção de mensagens pelo celular. Então, o WhatsApp, né, ele permite que você tenha uma visão um pouco melhor e a dinâmica, até no envio das listas de transmissão, você tem uma dinâmica melhor, mais rápida, enfim, bem mais fácil. Eu acho que isso, de fato, é melhor o WhatsApp, não tem grandes diferenças, a não ser a facilidade da produção de conteúdo, do envio, enfim, do atendimento também, Uhum. porque imagina, eu ficar atendendo 10, 15 clientes no celular, é, o erro é muito mais fácil. Ali Exato. no computador você consegue. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, acho que tu toca num ponto que pode ser uma explicação por que o business não pegou, porque as pessoas, pode ser, é, quando recebe aquela mensagem que essa é uma conta comercial, tira um pouco do caráter humano, Uhum. até uma dica que eu sempre dou nas palestras é que as empresas, ao configurarem o Whats Business, isso é de estudos recentes, inclusive, é uma dica que eu acho que é exclusiva aqui para o público que está nos assistindo. Ao configurarem o Whats Business, coloquem uma foto de uma pessoa que Uhum. seja identificada a sua marca, né? Mas porque É verdade. normalmente a gente coloca e a gente vê a foto da marca. E Isso. daí vem muito a calhar com o que tu falou sobre humanização. Eu tenho
tido muitas experiências que me dão certeza do quanto a automatização, a robotização tem muitos riscos. E Exato. eu vivi experiência com um case nacional esse final de semana que apostou, daí é mais voltado para a política, mas serve para o comércio, que apostou num sistema milagreiro, que eu chamo sempre de milagreiro, e Uhum. da primeira mensagem até a terceira, que foi hoje, eu me cadastrei ontem, teve Uhum. vários erros, e ninguém está ali para consertar, porque é um sistema. Só vai lá, cadastrou a mensagem, eu não falo com ninguém, enfim, eu entendo que por ser um grande canal, no caso é um partido político de âmbito nacional, Uhum. não tem como 100% uma pessoa tocar sozinho. Mas eu sempre defendo a tese de que, primeiro, robôs não se comunicam com humanos, por mais que tentem, e eles são esforçados, porque tem cases bons também. A inteligência artificial, eles estão aí Não, tentando, né? não, eles se esforçam, e tem bons cases, porque, claro, humanos projetaram muito bem. Baseado em dados, informações, os humanos projetaram muito bem o que você pode. Tem o Banco do Brasil, que tem um case nacional bem interessante de WhatsApp. Mas tem limites, porque chega uma hora que cansa. Você está falando com aquele negócio aí, responda um, responda dois, responda três. Eu acho que a pessoa do outro lado da linha, que é um humano, cansa de falar com o robô. Então, Exato. tem que ser, eu defendo um atendimento híbrido, que seja, que É, seja humano e robô. Eu acho que eu, essas. perdão. Não, não. Eu concluo essa segunda parte que eu acho que é sobre a automatização. Aí vou depois para a terceira, mas quer complementar, fica à vontade. Não, não, é que nas minhas consultorias, às vezes, quando eu faço análise de mercado e concorrência de alguns clientes, né? Eu entro em alguns canais, inclusive no WhatsApp, né? E às vezes eu faço só para ver como é que funciona e o tempo de resposta. E às vezes eu coloco o nome do concorrente. Ó, eu tô lá, sei lá, vamos dar um exemplo. Agora dá para fazer essa brincadeira. Mas é como se eu estivesse fazendo uma pesquisa de mercado, uma análise de mercado da Brahma e estivesse concorrendo com a escola. Agora, eu tô dizendo, e aí, me vende uma escola? E o robô me responde. Né? Então, responde, sim, claro, podemos ver o seu pedido, aperte 3. Né? Então, eu vejo que assim, a gente Tem, precisa. né, cara? É, eu entendo, eu acho que a gente vai concordar com isso, de que assim, utilize a tecnologia num ponto que ela venha facilitar a tua vida e não Claro. substituí-la. Ponto. Então ela Não, tem que vir a facilitar, mas não a te substituir. Então deixa claro, olha, aqui você está falando. Então tu falou do Banco do Brasil, que é um case realmente muito bacana, tem do Magazine Luiza, que eles deixam claro, olha, você está conversando com a Magalu, é um assistente virtual, até não era Banco do sim. Brasil, perdão, era do Bradesco, né? Olha, você está falando com um assistente virtual, ele tem aí, você sabe que é aqui, e desse ponto em diante você vai falar comigo, enfim, né? Então, eu achei bem interessante esse fato que tu abordou, porque a gente vem muito pela otimização, né? Pela otimização do tempo, todo mundo vem através disso, né? Tentar recuperar isso, né? E complementando né, trazendo de novo essa pergunta sobre etiqueta social, e aí como é que fica isso, João? Existe uma É, etiqueta social dentro do WhatsApp? cara, eu acho que a etiqueta social do WhatsApp é a que cada um de nós tem e que cada um é igual, cada um é igual não, que é diferente de cada um, que é o tal do bom senso, né? Uhum. Aí, o que que eu falo no universo empresarial para quem vai, digamos, fazer uma comunicação ativa? Nós Certo. estávamos falando em um momento em comunicação receptiva, né, do atendimento principalmente. Nós vamos falar agora de comunicação ativa, que é você enviar um conteúdo para quem quer, porque é um grande erro, eu acho que um dos maiores erros que daí ferem, digamos, a etiqueta social, é você sair adicionando contatos que não querem receber suas mensagens. Esse é o maior erro, é o erro que pode botar tudo a perder, é você sair disparando mensagem para quem não quer te receber, para quem nunca teve contato contigo, e daí as pessoas compram mailing, bancos de telefones, enfim. Então, talvez esse seja o primeiro grande erro que fere chamamos de utilizar o teu termo, a etiqueta social do WhatsApp. O segundo é ter bom senso nisso. E esse bom senso tu vai pensar
no planejamento de conteúdo. Quer dizer, Hum, no planejamento da utilização da ferramenta como canal de comunicação. Nesse planejamento, lá no início, todos os clientes que eu atendo, eu faço um planejamento, primeiramente, que normalmente demanda um tempo. O caso da FECAM, que foi um dos primeiros que eu sempre cito, levou 2 meses pensando, estruturando, ó, vai ser assim, vai ser assado, tal, o horário de mensagens, porque isso tá aí uma das etiquetas, pensar o horário de mensagem. Daí eu sempre falo nas palestras, pense com a cabeça do teu cliente. Qual é o perfil do teu cliente? Que horário que o teu cliente vai querer receber mensagens? Se é um restaurante, imagino que o cliente vai querer receber mensagem 11 horas da manhã, 11h30, que está começando a pensar no almoço, ou à noite, na janta. Se é uma exato. balada, vai querer receber 5 da tarde, 6 da tarde, vai estar começando a querer sextar, ou quintar, ou, enfim. Então, tem que pensar de acordo com a tua realidade. Esse é o primeiro ponto para não ferir uma etiqueta que é a etiqueta de que é só mais uma mensagem pelo WhatsApp. E daí a gente, eu sempre digo, a gente vive um tsunami de informação e de desinformação. E muitas Exato. das coisas acontecem pelo WhatsApp. Aqui o Wagner tá manifestando aqui excelente. Obrigado, Wagner. Quem está acompanhando aí, manda uma mensagem para a gente, que eu estou tentando ficar de olho aqui. O pessoal tá nos acompanhando. E se quiser mandar uma pergunta também, fica à vontade, né? Então é isso. A Uhum. dinâmica, a etiqueta social, ela no WhatsApp, primeiro eu sempre falo no bom senso. E segundo, daí é tu pensar com a cabeça do teu cliente e não ferir essa conexão que você tem, porque para perder um cliente pelo WhatsApp é muito fácil. Para gerar uma crise pelo WhatsApp é muito mais fácil, porque o que eu vejo de crises, Ah, principalmente no momento de desespero, que eu vejo de crises, por exemplo, criando grupos, que é um erro crasso. As pessoas acham que tudo se resolve com grupo, e foi objeto, eu acho que eu não citei na minha apresentação, eu só mencionei que foram 6 artigos, e o primeiro artigo foi WhatsApp, comunicação muito além de grupos. Quem está nos acompanhando quiser os artigos, depois eu posso enviar o link de todos os artigos, que era justamente essa reflexão, de que ninguém gosta de ser adicionado em grupos sem consentimento. E é o erro que algumas empresas cometem e ferem essa etiqueta, vamos falar assim, né? eu vejo, para quem está nos acompanhando, e vejo, João, e tu sabe que essa é muito a minha briga, é que assim, as ferramentas digitais elas só existem porque existe uma ferramenta offline, né? Então, a gente precisa, a gente muitas vezes busca as conexões digitais primeiro e esquece de fazer as conexões offline, né? Então, por exemplo, né? Tu tá ali conversando por um outro aplicativo, um Instagram, Facebook, e de repente você, olha, posso te adicionar no telefone, porque você muito mais do que está passando um usuário de um aplicativo, você está dando teu número pessoal, e isso tem um peso. Tu mesmo falou ali a compra de listas de telefones, e aí vem um gancho também que eu queria te fazer, porque o WhatsApp ele virou também, como aconteceu em outras plataformas, uma ferramenta de segurança, porque a gente vê clonagem de WhatsApps, de telefone, em função Uhum. disso, golpes sendo aplicados. Eu tenho um colega aqui em Joaçaba que recentemente passou por isso e foi uma situação bem Nossa, complexa, né? terrível. Então, eu vejo e defendo para quem está nos acompanhando que muito mais do que querer utilizar a plataforma, e tu vai naquela ansiedade de querer utilizar a plataforma, cria essa relação offline, né? Busque isso antes de simplesmente querer utilizar aí a ferramenta, né, João? Já que eu vou aproveitar que entrou o patrão do marketing ali, né? Já que o patrão está nos O ouvindo, eu patrão vou entrou, né, aproveitar. patrão? Eu não o conheço, mas o nome é bom. Eu vou... É... já mandou um grande JP. Eu acho que nos conhecemos sim, eu não estou lembrando. O seguinte, já que o patrão do marketing entrou, eu vou aproveitar para dar uma dica, mais uma dica de ouro para quem está acompanhando, e tem muito a ver com o que tu falou já no início, e agora repete, que é o offline. É uma das Uhum. formas. Claro que agora a gente vive um momento de menos contato pessoal, menos contato presencial. Dificultou essa estratégia de offline. Mas eu sempre, nas palestras, de workshops, eu sempre digo, um dos meios de maior conversão para o WhatsApp é o material offline. É onde você pode entregar um cartão de visita, você pode entregar um folder, um flyer, você pode ter uma placa. Esses dias eu vi uma experiência muito interessante.
numa empresa aqui em Florianópolis que tinha um banner com QR Code direto para o WhatsApp. Eu simplesmente apontei o É meu verdade. telefone, eu tenho utilizado agora, embora não tenha mais palestra presencial, mas eu tenho, nas palestras que eu faço com compartilhar a tela, eu coloco o QR Code e digo para as pessoas já vão direto para a minha lista de transmissão. No caso dessa empresa, eu fui direto para o atendimento dela pelo WhatsApp. Não adianta mandar, hoje não adianta mandar para site, a pessoa quer facilidade. É, Então, essa conexão offline e online, muito especialmente pelo nosso assunto, o WhatsApp, é fundamental. e aí vem algo que eu falo muito, é, e aí vem também a resposta por que que o WhatsApp cresce tanto nos últimos anos, né? É porque você vê também umas subutilizações do WhatsApp, né? O WhatsApp já virou, né? Bloco de notas, gravador. Uhum, Hoje ainda eu tive um cliente que a gente está preparando um conteúdo aonde ele vai gerar um conteúdo para uma mídia tradicional, né? Não vou dizer qual que uhum. é, mas uma mídia tradicional, e ele vai mandar o áudio pelo WhatsApp. Ele vai gravar e mandar o áudio pelo WhatsApp. Então, aí vem uma questão assim, muito curiosa da força da ferramenta. Principalmente nós, brasileiros, que temos essa mania, essa maneira de sempre se reinventar a utilização das coisas, né? Então, quantos, você já deve ter ouvido, quem está acompanhando, e quantos tem um grupo de vocês mesmo, né? Que você manda mensagem para você mesmo para mandar uma foto, mandar um áudio, e acaba mandar até um link, pô, não quero me esquecer disso, né? Eu tava achando engraçado que eu vi um artigo hoje da WCAN falando sobre o aumento das taxas de print. Olha só, um aumento das taxas. Então, assim, que tem alguns aplicativos que conseguem rastrear quando você dá um print na tela, naquele Uhum. conteúdo, apesar de ser algo muito do Harvard, né, do sistema, mas principalmente no Android, eles conseguem rastrear quando a tua tela é printada, né? Então, é curioso ver essa movimentação também, né? De como o WhatsApp, ele acaba sendo, não vou dizer subutilizado, mas utilizado para outras ferramentas, né, João? Eu creio que o patrão do marketing falou ali, complementou, e é interessante que quem está assistindo participe, então, sobre essa mescla, né, offline e online, só complementou a nossa resposta, é por aí mesmo, não, tem que usar a maioria dos canais disponíveis e o offline é um canal muito forte ainda. Uhum. E tu fala agora sobre a questão do print, sobre essa conexão, né? Então, eu acho que o WhatsApp, de fato, ele tem essa característica. Eu digo muito que quem não tem um grupo consigo mesmo, bom sujeito não é. Eu, porque é fato. Nas palestras é engraçado que eu faço a pergunta, faço essa brincadeira, e as pessoas me contam depois que fazem terapia, que fazem desabafo. É muito bom. E, obviamente, estamos brincando aqui, mas a gente faz para envio para não esquecer de fato. Aí vem naquela, tu comentou, e a questão de o quanto a gente tem muita informação no WhatsApp, né? Então a gente seleciona o que que a gente vai ler. Aí uma das perguntas que eu sempre faço inicialmente, quando faço uma palestra, um workshop, é que o que que a gente faz primeiro no nosso dia, né? A hora que a gente abre os olhos, cheio de remela, o que que a gente faz primeiro? Antes, eu acredito que como a gente é conterrâneo, a gente foi educado pelas nossas mães a escovar os dentes, né? Ah, vai escovar os dentes, menino. Hoje não, hoje a gente desbloqueia o celular e abre o WhatsApp. Aí é que está a questão essa reflexão é muito sobre a estratégia, porque uma das coisas que a gente faz quando abre o WhatsApp é deixar a notificação que a gente vai ler depois, ou algumas que a gente vê mais urgente, a gente já lê na hora, mas o que a gente faz muito é zerar a notificação de grupo. A gente abre aqueles 1000 grupos que a gente tem e já zera tudo, sem ler quase nada. É Então, verdade. isso mostra o quanto o grupo, às vezes, na maioria das vezes, nem sempre, não é estratégico.
Entrou aqui a Mi Prada, o Rodrigo Rocha, que é nosso Rodrigo, conterrâneo também. Eu vi que o grande Rodrigo. Wagner Urbano antes estava, não sei se está aí O ainda. Wagner, é verdade. Rapaz, se pegar aqui, dá para fazer um encontro de joaquinense aí, rapaz. É, Mas é isso, cara. Eu acho que o WhatsApp ainda tem um potencial gigante, inexplorado, e que faz parte do nosso trabalho enquanto comunicador, como quem trabalha com marketing e quem trabalha com comunicação política, eu também tem esse foco, conscientizar sobre o uso da melhor forma. Eu sempre falo, o uso do WhatsApp com estratégia. É preciso ter estratégia para utilizar o WhatsApp, não é simplesmente utilizar, simplesmente montando um grupo, ou enfim. Então, é muito isso que eu tenho desde 2016, mas especificamente nos últimos 2 anos, me dedicado para essa conscientização, porque vai diminuir e já tem diminuído as fake news, as mensagens virais, e vai ganhar quem tiver esse contato mais íntimo, mais próximo, essa conexão mais acertada, né? eu vejo assim, a gente poderia ficar aqui falando sobre questões técnicas, né? Como mandar mensagem, enfim, é que as ferramentas elas mudam tão rápida, então tu vê, há uns dias atrás ali, vou dar um exemplo assim do emoji, né? O emoji ele foi popularizado pelo WhatsApp, né? Ele foi criado ah, praticamente junto com essa ferramenta, né? Ele já vinha um pouquinho antes, mas ele se popularizou através dessa ferramenta. E você, semana passada, eu até comentei, esse final de semana, eu acho, que o WhatsApp ali alterou o emoji, colocou os emojis junto com a Organização Mundial de Saúde. Então você veja bem a força que tem essa ferramenta, né? Você tem o principal órgão de saúde do mundo, né? Quem está centralizando as informações, afinal de contas a gente está vivendo um momento em função de saúde, utilizando dessa ferramenta para querer para dizer para as pessoas se cuidarem e E quem cuidarem da saúde, né? Então quando e engraçado nesse ponto para a gente entender um pouco esse universo do que a gente está falando é que realmente as coisas elas vão acontecendo conforme a gente vai utilizando. Então a gente baixa o aplicativo. Então, vou dar um exemplo, né? Fazer uma ampliação desse assunto, né? Um dos aplicativos mais abaixados hoje no Brasil e no mundo é o TikTok. Mas eu tenho certeza que mais da metade das pessoas que estão abaixando esse aplicativo estão ainda curiosos. Como é que mexe, por que que mexe, como é que faz, de onde vai, né? E aí vem o que a gente estava falando agora, né? Agora a gente chega no momento do WhatsApp onde você começa a querer entender realmente a ferramenta, a utilizar ela de uma forma eficaz para a empresa e para o negócio, né, João? Justamente isso. Eu vou pegar um parênteses para agradecer quem está entrando aí para nos acompanhar. Luciana, Lu, oi. O Fernando entrou mais um conterrâneo nosso, o Telmo Palma Ah, o também, Telmo abraço também. aí. Uhum. O Telminho, gente boa, nosso amigo. E a Angelita. Uhum. De fato, é isso que o WhatsApp ele precisa ser utilizado com uma melhor forma do que é hoje. A Organização Mundial de Saúde fez uma parceria com o WhatsApp, não é à toa, porque os stickers têm gerações que se comunicam apenas por stickers e dá para estabelecer um diálogo. Então não foi à toa que a OMS fez essa parceria, a Thaís Coelho também tá na área aí, que bom. É isso, cara. Eu acho que a gente precisa amadurecer o modo como a gente utiliza o WhatsApp, seja para fins comerciais, empresariais, institucionais, oficiais ou políticos, porque esse amadurecimento é necessário. O WhatsApp ainda tem muito a crescer, como a gente falou do WhatsApp Business, que é pouco utilizado ainda. Nós estamos falando do Brasil, né? O WhatsApp é o aplicativo mais popular do Brasil, mas no universo, o business ainda não pegou, de fato. Então, eu acho que está no caminho, eu acho que é um processo que, como a gente já conversou aqui, tem tudo para crescer e a gente, como comunicador, está aqui na retaguarda para ajudar nesse processo, né? Eu acho que esse é o principal. A Pamela também. Ó, a Pamela pediu para tirar o WhatsApp da mãe dela. Aí pode ajudar, né? Pode ajudar ela, Não, né? não, deixa minha sogra no WhatsApp, né? Aí vem uma questão curiosa. Aí veio uma questão bem curiosa.
até, a gente estava falando de crises, né? E, enfim, né? Vem algumas crises e tudo mais. Quem está nos acompanhando, quem não passou por uma crise no WhatsApp por não ser entendido a mensagem enviada? Assim, foi muito engraçado o que aconteceu uns dias atrás, que eu estava num grupo de cliente e tu estava ali numa correria e eu mandei um ok. E do outro lado, aquela pessoa entendeu que eu fui grosseiro, enfim, eu só estava sendo objetivo, ok. E a gente criou uma comunicação entre a gente dizendo assim, quando tá ok brabo, só manda ok, quando tá um ok legal, manda um coraçãozinho. Por quê? Porque Boa, tudo, né? boa dica. E aí vem outra sacada também, que muita gente vai comentar, pode perguntar aí, Fernando. Aí vem uma outra sacada também, dos áudios, né? Ó, Muita gente a Luciana acabou de diz assim, comentar ó, sobre isso. muita gente diz assim, eu não escuto, eu já vejo gente colocar no status, não escuto áudios compridos, né? Então, passa por isso também, né? Eu tenho uma boa sobre isso, e na verdade, como a gente está encaminhando para o tempo que a gente estabeleceu, né? Que daqui a pouco eu saio dessa e tenho outra live que eu na Isso. ousadia política. Então hoje eu condensei duas lives contigo, que é um convite que, pô, muito especial. E tem também a ousadia política, que é a Nereia, quem estiver nos acompanhando depois quiser migrar 8h30, daí é focada em política, que é a Nereia, é uma estudiosa, doutora em ciência política. Mas assim, sobre os áudios, pegando o gancho do que a Pamela falou, que é tua namorada, noiva, não sei. Mulher. É, e a Lu falou aqui, na verdade, o áudio tem uma muito engraçada que eu ouvi em uma palestra em Tubarão. Não sei se a Jaqueline está aqui entre nós ainda, mas ela estava acompanhando, que é áudio. Passou de 1 minuto, já é podcast, e passou de 2 minutos, eu vou esperar sair na Netflix para assistir. Antes de então, sobre áudio, eu deixo uma dica de ouro, que a gente falava de lista de transmissão, e eu tenho utilizado áudios na minha lista de transmissão, só que não mais do que 1 minuto. Ninguém tem mais do que 30 segundos, 1 minuto, para ouvir uma mensagem que seja mais, só se for do Papa. E olha lá, eu já tive, o ano passado eu participei de um evento que estava um dos diretores de comunicação do Vaticano, e eles utilizam o WhatsApp, nós trocamos informações, mas nem do Papa abusa da comunicação dele. Então, não é você que vai mandar áudio de 2 minutos e meio e achar que a pessoa vai entender tudo. Então, áudio, mais do que 1 minuto, não adianta. Bate muito naquilo que eu estava falando da etiqueta social, e aí vem a brincadeira da PAN, né, da Sim. Dona Fátima, né, de que, assim, né, as gerações mais antigas ainda estão se adequando às ferramentas, mas vem essa questão da etiqueta social, de você também entender um pouco mais, ser um pouco mais empático, utilizar as ferramentas que a própria WhatsApp dá, como os emojis, enfim, né. Sim. O Fernando fez E uma a Lu pergunta ali. comentou ali que o pessoal perdeu a noção. Eu estou buscando Exato. aqui uma pergunta do Fernando, já vou responder aqui, Isso. Fernando. A Luciana também falou que minha mãe e as amigas dela fazem um podcast cada vez. Aí tem a ver com a realidade desse público também, né? A gente tem que Ah, entender, quem está na outra ponta, que é a empresa, precisa entender que os maduros digitais são fãs do WhatsApp. Tem pesquisas, eu sempre menciono essas pesquisas, só que, obviamente, eles têm mais dificuldade de escrever. Então, tu tem que ter uma empatia por um público um pouquinho acima. Obviamente que, às vezes, perdem a noção de fato, mas no atendimento, que é um dos focos que a gente fez aqui, tem que levar isso em consideração quando é uma pessoa mais velha. O que para nós, comunicadores, dificulta, e eu sinto muito essa dificuldade, é que quando a informação é importante em áudio, tu não tem como resgatar no WhatsApp. Então, tu perde aquela informação e nunca mais vai encontrar ela, a não ser que tu tenha anotado. Então, esse é um fato. Agora eu vou responder a pergunta do Fernando aqui para a tá, gente então encaminhar. vamos fazer uma dobradinha. Você responde os 3 motivos e eu respondo os 3 motivos juntos. Vamos lá. Vai você Fechou, primeiro. fechou. Daí a gente caminha para o final, porque 8 Isso. horas, eu acho que o próprio Instagram nos corta, né? É. Então, vamos lá. A respeito do WhatsApp Business, conseguimos listar 3 motivos principais da não aceitação ou utilização do brasileiro ou do povo do Sul. Ó, a Eu vou, pergunta eu é vou responder difícil, hein, primeiro, que Fernando? enquanto. Vai lá, porque essa, Vamos ver se você concorda comigo. essa tem que Eu vou queimar uns responder dois, neurônios vamos ver se aqui. tu vem com o terceiro. O primeiro, Fernando, que eu vejo, o primeiro motivo é a questão técnica, né? Então, assim, questões técnicas prejudicam muito
o empresário, né? O empresário, ele não tem um conhecimento técnico de como utilizar a ferramenta, né? Isso acaba atrapalhando bastante. Isso está associado à pressa dele. Então, ele tem pressa de vender, ele tem pressa de utilizar, e ele acaba não tendo, digamos, a paciência ou o tempo para estudar a ferramenta e poder implementar ela da forma necessária ou da forma mais adequada. Então, número um, a dificuldade técnica, segundo, a pressa. Ele quer utilizar e quer vender. E aí vem o terceiro motivo, né? Já está acabando o nosso tempo ali, 26 segundos, aí a gente já volta bem rapidinho para encerrar. E o meu terceiro motivo é justamente por hábito. As pessoas já estão habituadas a utilizar o WhatsApp normal, vamos dizer assim, por telefone, e até se mudar para isso, a gente vai lá. João, eu só vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou voltar rapidinho só para a gente fazer as nossas considerações finais. A gente tem ainda 5 minutinhos, como eu comecei um pouquinho antes, Não, eu acho que tá, você tu começou mantém antes.